Já estamos? Já estamos. Olá, bem-vindos então à terceira live aí do primeiro evento digital de turismo LGBT. Já debatemos eventos, já debatemos como atender, agora é hora de saber como vender. Eu sou Arthur Andrade, sou editor-chefe da Panrotas e a gente tem como convidados a Gisele Abraão, da GVA, uma das idealizadoras aqui desse evento, que está representando o turismo da Noruega aqui nesse painel, e o Marcelo Micheleto, da Viagem Entre Iguais, representando uma agência especializada aí no atendimento ao público LGBT. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, então, tem muita gente aí que quer, a gente está vendo muita pesquisa dizendo que o público LGBT vai ser o primeiro a voltar a viajar, a gente não sabe quando ainda a gente vai poder viajar, mas as pesquisas apontam que alguns nichos, como LGBT, luxo, viagem de carro, vão sair na frente. Marcelo e Gisele, que público é esse? Como conhecer o público LGBT? E fugir dos estereótipos, né? Quem pode começar falando aí quem é o público LGBT? Quer começar, Gi? Eu posso. Às vezes falam, né? Deixa a mulherada falar primeiro, porque elas sempre querem falar mais. Então, a gente... Isso também é estereótipo, hein, Gisele? Até um preconceito. No meu caso, não é estereótipo, gente. Funciona assim como uma luva para mim. Eu te falo isso. Mas eu fico super feliz, assim, de ver alguns segmentos, né, Arthur? Como você fala, sempre tem pesquisa, sempre tem especulações, esse monte de estudos que ficam fazendo para tentar descobrir quem vai fazer primeiro, quem tem mais potencial, o que vai aumentar. Eu sempre acho muito interessante isso, porque, na verdade, a gente acaba, de uma certa forma, como se fala, limitando, né, os nossos fazeres, as nossas ações. Mas, trabalhando como destino como Noruega, eu acho que é muito bacana estar sendo guiada por algumas coisas que vêm para fora, como esse, né, como você falou, outdoors, espiritualidade, em grupos e famílias e LGBT. E no que diz respeito ao segmento LGBT, eu acho que a Noruega sempre foi um destino muito forte, não necessariamente por ser um destino LGBT, mas pelo DNA de igualdade que tem, né? Então, eu acho que sempre a gente acaba tomando vantagem dessas pesquisas e dessas tendências. Mas eu nem diria, né? Eu acho que, Arthur, uma coisa a gente não pode esquecer, esse segmento LGBT vem sendo tendência, pelo menos pelo que eu me lembro, que a gente está realmente investindo, estudando, tentando entender melhor cada perfil, cada querer, cada gostar, cada bem fazer, né, para esse segmento, já faz pelo menos uns 4 anos, né? Então, não sei se fica algo específico para o pós-corona, né? Porque, principalmente aqui na indústria de viagens, a gente tem visto algumas empresas que não trabalhavam especificamente para esse público, como o Marcelo vai falar, esse público ele é mais diverso do que aparenta, e acabaram lançando programas de olho nessa retomada, né? É um público específico que tem um poder aquisitivo maior, que tem mais disponibilidade para viajar, que tem empregos que permitem uma mobilidade, né? Então, veio a calhar com as tendências pós-pandemia. Mas eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho da diversidade desse público, né? Que alguns discursos que eu ouvi de agências e de operadores que estão começando a trabalhar esse público está muito ligado à questão das paradas e às questões dos eventos específicos para esse público. Mas um agente de viagem, um dono de operadora, sabe que o público LGBT ele é tão diverso quanto qualquer outro, né, Marcelo? Com certeza, Arthur, você tocou num ponto importante. Eu vou falar primeiro das pesquisas aí que apontam os LGBTs como clientes potenciais para sair viajando. Para viagem entre iguais, isso é muito bom, porque nós vendemos 100% LGBT, então todos os nossos clientes têm potencial de começar a viajar antes. Uma das pesquisas mais interessantes que teve nesse segmento
foi depois do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, que a IGLTA e a Câmara LGBT do México fizeram, e realmente o público LGBT saiu viajando primeiro, mesmo após o 11 de setembro. Então, fazendo um paralelo, e com algumas pesquisas, a própria IGLTA fez uma outra pesquisa, realmente o público LGBT tende a viajar antes, o que é muito bom. Entende-se por público LGBT todos os LGBTs. E dentro dos LGBTs, como o Raul falou, há uma diversidade muito grande. E nós participamos várias vezes de congressos lá fora, e quando nós começamos, realmente nós tentamos trazer o padrão americano para cá, o padrão canadense, e não funcionou para o Brasil. Né? O Brasil, no mundo inteiro, o LGBT é diverso, com certeza. Pessoas iguais no mundo inteiro. Só que no Brasil, se você não atender com especificidade cada ou cada letrinha do LGBT, não funciona. Esse paradigma de criar produtos para parada e eventos não funcionou para Viagens Iguais. Nós temos, sim, os eventos bem específicos, por exemplo, como o Ela Festival em Palma de Mallorca, que são para as meninas, o Velvet em Ibiza, totalmente diferente. O Ela Festival para 35 a 50 anos, discute filme, discute livros, tem a cooking class, tem as pool parties também. O Velvet é balada de 18 a 26 anos para as meninas em Ibiza. Então, tem produto para todo o público. E também tem público para todo produto. Então, não é só produto de luxo que se vende para LGBT. Eu sempre falo que, no Brasil, o público LGBT ele está em toda a cadeia de turismo. Então, você tem o público LGBT que quer passar um fim de semana em Porto de Galinhas, e você tem o público LGBT que quer passar a lua de mel no Tahiti. Né? Então, a Viagem Entre Iguais se preocupa muito em oferecer o produto para cada pessoa. Eu uso sempre uma frase que, às vezes, o pessoal fala, que piegas, mas, assim, o nome já fala, Viagem Entre Iguais. Nós tratamos todo mundo igual, mas todos têm as suas diferenças. E esse é a expertise da Viagem Entre Iguais. Nós vamos na diferença de cada público. Tem festas de urso? Tem. Mas também tem grupos de ursos que querem fazer uma degustação de whisky, sempre conta a mesma história, na Escócia. Para as agências que não sabem quem são ursos, é mais ou menos esse meu tipo. O gay, mais barbado, gordinho, que gosta de outro homem nesse tipo, né? É muito importante para as agências entenderem o cliente, pesquisarem qual é o seu cliente. Então, um casal de lésbicas para uma lua de mel, talvez queira uma coisa diferente do homem na lua de mel. Então, é muito importante ver a pessoa, e não colocar um stamp lá, LGBT, e é um produto generalizado. Conhecer o cliente em qualquer agência, acho que é o principal passo, e ouvir esse cliente nesse período pós-pandemia vai ser essencial. Mas, Marcelo, você é uma agência especializada nesse público, então quem entra na sua agência já tem uma abordagem diferente. Uma agência que não é especializada, que com certeza também tem clientes LGBT. De onde vai partir a abordagem? Do cliente, da agência? Como tocar em alguns temas que envolvem uma viagem de um público LGBT? Eu sempre indico para as agências que toquem no assunto de acordo com o cliente abre mais. Então, realmente, apesar de eu ser uma agência para o público LGBT, às vezes, é muito difícil a pessoa ir na agência, mas às vezes, mesmo por telefone, a pessoa liga e fica um pouco acanhada em falar, olha, eu estou indo com o meu marido, eu estou indo com o meu amigo. Então, assim, se o cliente der abertura, vai oferecendo, e ao pouquinho vai mostrando o destino, vai mostrando um hotel, tenta mostrar para ele que você conhece o produto e vai oferecendo devagarinho.
Tem LGBT que tá dentro do armário ainda, então ele não quer sair. Indo na agência, ele se sente um pouco acanhado, tem um outro atendente do lado, mas assim, atendente por telefone, por WhatsApp, pode perguntar, eu vou usar a palavra normal, pode perguntar normalmente. Vocês querem cama de casal? Você está indo com o seu companheiro? Você está indo com o seu marido? Vocês querem balada? O que vocês gostam? Mais cultura, mais aventura? É o que você falou. Tem que conhecer o cliente, em qualquer área, de luxo, de aventura. Então é importante se comunicar com o cliente. A Gi quer falar. A Gisele quer falar. Nossa, ainda foi estereotipo mesmo, que eu falei que a mulher que fala mais. Meu Deus, nem tenho dele aqui. É que eu tenho alma feminina. Mas sabe o que eu ia falar para vocês? Uma coisa assim, escutando os lives que já aconteceram antes, e todo mundo estava aqui, a Gabi, o Raul, o Luiz, o Marcelo agora, Arthur, e você, né, com os questionamentos e a preocupação dos detalhes desse segmento, o que eu acho, assim, é tão inspirador tá escutando como se é trabalhado esse segmento com profissionais que estão no ramo, porque, assim, é inspirador o carinho que vocês colocam no fazer do itinerário, no fazer do entender, a dedicação, a customização, né? E, na verdade, Marcelo, tudo isso que você está falando é conhecer seu cliente. Gente, isso é tão necessário de uma forma geral. E eu acho, assim, é lindo, até talvez por várias dificuldades e preconceitos, estereotipos que se há, né, nessa sociedade, que vocês acabam focando muito nisso, mas, na verdade, isso tem que ser no turismo em geral, vocês não acham? Essa dedicação, esse carinho ao viajante, né? E vocês estão fazendo muito bem, assim, tem muitas empresas envolvidas nesse segmento que faz extremamente bem. E no caso... A agência não pode ter medo do cliente. Ela não pode ter medo em falar com o cliente, né? E tentar um pouco... É claro que existem vícios de linguagens, tudo. Se a agência realmente está preocupada com o seu cliente, como a Gisele falou, em qualquer segmento, ela tem que entender o cliente. Então, assim, se a pessoa não entende o público LGBT, e que não precisa ser gay para entender, como não é, como o Luiz lá do Castro, que acabou de falar, se preocupe, vai atrás, estuda um pouco, estuda que são as letrinhas, estuda, e você vai atender seu cliente com excelência. Lembrando que no caso de uma agência de viagem, a relação de confiança com o cliente é o que vai fidelizá-lo e durante muito tempo aí. Mas antes de esmiuçar mais os produtos, que eu tenho várias dúvidas com o Marcelo, eu vou fazer a pergunta que a Gisele estava esperando, que o Adam Souza já mandou para a gente aqui. A Noruega, por ser um destino caro, acaba sendo para o LGBT com poder aquisitivo mais alto, Gisele? Ai, tem essa, né, do destino caro. Você viu que foi o público que mandou, Gisele, não fui eu que fiz. Essa não veio de você, né, Arthur? Não, eu acho assim, a Noruega, ele é um destino caro, mas é que eu sempre gosto de ver, e eu acho que o Marcelo, que vende sonhos, né, e viagens, ele vai concordar comigo. O que é caro, né? Qual o valor que você dá para aquela experiência que você vai ter? Então, assim, a Noruega, eu sempre falo, é um destino que literalmente vale cada centavo que você paga, independente se esses centavos são muitos ou poucos, porque são tantas experiências inusitadas e, assim, realmente algo tão único que você vai vivenciar, que você acaba achando que aquilo, pelo que você está tendo, não é caro, é o valor e o benefício, né? O valor agregado, o benefício do que você está pagando. E eu acho, assim, até uma percepção, e Arthur, que ver, né, Noruega só taxada como cara, na verdade, eu acho que tem vários motivos, porque é do outro lado, lá no norte da Europa, então é um custo com passagem. Você passa muitos dias no destino, porque ele é muito extenso e com muitos lugares para se conhecer e muitas atividades para se fazer, então acaba ficando caro nesse sentido, só que tem jeitos mais baratos de viajar também. Então, eu não acho que a pessoa tem que se limitar já a engessar o destino como caro, tá? Principalmente pelas experiências que eles vão ter. E eu falaria que não tem que ser só alto poder. Eu acho que Noruega é um dos destinos mais incríveis para você viajar roots, né?
mochilando e pegando trem, transporte público, como também os dos destinos mais incríveis para você viajar em super alto nível do exclusivo total, né? De dormir em geleiras, de ver a aurora boreal, de um iglu, enfim, um hotel de gelo e coisas assim. Então, daí é o questionamento, né? Defina o caro. Quando você tem essa parte da experiência, né? Então, eu vejo assim, eu tenho certeza que até o Marcelo pode completar, porque ele deve ter diferentes itinerários na Noruega, né, Mar? Eu gostaria de completar e tirar um paradigma que o Viagem Entre Iguais gosta muito disso. O que é destino caro? Né? A gente falou, a Noruega realmente é um destino que está um pouco mais longe, mas com o voo, por exemplo, da Norwegian, que sai do Rio, saía, né? Agora depois da pandemia ninguém sabe mais, que vai até Londres e de Londres vai para a Noruega, o não sai tão caro assim. E depende do viajante. A Viagem Entre Iguais tem um produto que nós criamos, que é a consultoria de mochilão. Então, assim, nós fazemos um roteiro de mochilão pela Noruega inteira, mas a pessoa vai pegar ônibus, vai pegar trem, não vai ter o traslado de Volvo, de Rover. Então, assim, a Noruega é para todos os públicos. É para o público que gosta de cultura, que gosta de gastronomia, de aventura, de experiências únicas, e em todos os níveis, eu diria. Nós conseguimos fazer uma viagem para a Noruega de mochilão que não sai um absurdo. É claro que o custo de vida na Noruega é um pouco mais alto comparado com os outros países da Europa, mas não é um destino, eu não considero um destino para poder aquisitivo só alto, não. Mais uma vez, né, dentro do que a gente falou, que você precisa conhecer o seu cliente, claro que o orçamento vai ser importante, mas também as experiências que ele quer e como adaptar o destino às experiências dele. A minha experiência na Noruega foi um cruzeiro, então o custo-benefício é melhor, só que você conhece pouco o destino. Por isso que eu estou com vontade de voltar e vou pegar várias dicas aqui com a dupla no pós-pandemia. Não sabemos quando ainda, mas vamos voltar. Eu queria voltar para a questão do produto. E, primeiro, a Gisele falou que a Noruega ela não se define como um destino LGBT, é um destino para todos, e ali você busca a sua experiência. Mas, por outro lado, o Marcelo citou várias viagens nichadas, vamos dizer assim. Marcelo, como que trabalhar isso? O destino que não é necessariamente olhado como nicho LGBT e o público que é tão variado, como a gente falou, assim, como encaixar ele na viagem nichada ou numa viagem que não é nichada, mas dá informação suficiente para ele se sentir confortável, seguro e visitar o que ele quer no destino. Bom, quando nós atendemos os clientes, nós sempre perguntamos o que eles querem fazer, né? Eu acho que, por exemplo, eu quando tive reuniões com fornecedores na Noruega, eu acabei perguntando para um deles assim, mas qual é o programa de LGBT, qual é o programa de diversidade que vocês têm? O fornecedor olhou para mim e falou assim, o que é isso? Para que isso? Né? Na Noruega, está intrínseco dentro da cultura deles, então eles não conseguem entender para que tem que ter um produto LGBT, para que tem que ter um produto da diversidade, é natural para eles. Né? Então, como vender um destino tão natural para nós brasileiros que sofremos preconceito? E nós não entendemos isso, para a gente é um bicho de 7 cabeças, falar, não, mas pode ir que é seguro. Não, mas por que é seguro? Né? Então, nós tentamos dar essa explicação para o cliente e, na verdade, assim, por exemplo, o cliente fala, eu quero ir para um destino de aventura, eu quero ir para um destino de natureza, eu gosto de frio, eu quero ir para a Europa. O que você sugere? Então, nós acabamos sugerindo alguns destinos, e quando nós sugerimos Noruega, nós passamos para o cliente que ele pode ir com a maior tranquilidade, que a população ela é diversa, ela já está na cultura deles, né? Mesmo assim, nós nos preocupamos com o hotel, nós nos preocupamos com o traslado, com os tours, porque apesar de estar na Noruega, são pessoas. E mesmo na Noruega, eu acredito que tenha uma ou outra pessoa que não se dá muito bem com LGBT. Então, nós nos preocupamos junto aos fornecedores locais, junto aos hotéis, sempre enfatizando e tentando minimizar o risco. A segurança é muito importante para o nosso público, para nós viajantes, né? Nós viajantes LGBT. Então, nós tentamos minimizar. Mas, realmente, o cliente LGBT, quando ele chega,
Ele pergunta, mas é seguro ir para a Noruega? Eu vou estar fazendo uma caminhada sozinho? É seguro. Nós damos essa segurança, essa expertise do destino, né? Como o Tavinho tinha comentado em alguma das lives que eu participei com ele, Tavinho é o diretor de comunicação da Câmara. É claro que você vai vender um Miami, vai vender um Key West, uma Espanha, está muito mais na cabeça do público LGBT que é seguro, né? Mas a Viagem Entre Iguais faz essa curadoria, né, de destino, de fornecedor, de locais, de transporte. Todas as curadorias nós fazemos. E quando nós não conseguimos chegar no detalhe, porque o mundo é muito grande, né? Nós vamos atrás de fornecedores que são filiados à Câmara de Comércios, tem Câmara de Comércios em vários lugares do mundo, a IGLTA, que é uma associação. Então, nós acabamos filtrando bem os fornecedores. Mas, como vender o destino? Novamente, escutando o cliente e vendo o que ele quer comprar. E, com isso, nós oferecemos o destino e o produto. Certo, mas também, Gisele, por outro lado, hoje em dia o consumidor quer se sentir especial e quer se sentir tocado pelo destino. Como que a Noruega fala com esse público? Como que a Noruega personaliza uma experiência para um público tão específico, que a gente sabe que é diverso, mas tem suas especificidades? Olha, eu vou até te falar que ontem eu fiz, depois de um bate-papo com o Marcelo, entendendo um pouco mais, né, dessa parte que ele vende, eu fui fazer minha lição de casa. Estou até com a minha colinha aqui, porque tem muita coisa legal que eu aprendi, ainda mais entendendo um pouco mais disso. Mas, por exemplo, que nem o Marcelo falou, é isso mesmo. Até trabalhando com o governo, e quando a gente fala alguma coisa de segmento LGBT, eles olham para mim como se eu fosse uma lunática, não entendendo o que eu estou fazendo ou o que eu estou pedindo para eles. Porque, realmente, diversidade não é uma questão social, mas na Noruega é uma coisa extremamente natural e super bem aceita, imposta, enfim, não é nenhuma questão. E daí, né, conversando ontem, e até disso, do que tem para o público LGBT, e o Marcelo me deu uma notícia muito boa, que eu gosto muito até de escutar, que, na verdade, o público LGBT não procura Noruega para parades ou nada disso, né, porque eles não associam Noruega com essas ações LGBT, ou atividades, ou eventos LGBTs. Eles associam pela natureza, pela riqueza do destino, com o inusitado, todos os fenômenos naturais que existem lá, e isso eu fiquei muito feliz. Mas daí eu fui falar assim, gente, mas a Noruega é tão bem colocada assim, tão bem resolvida na questão de diversidade, tem que ter muita coisa. E daí eu fui ver com o time, tem muita coisa mesmo. E eu queria dividir com vocês, para esse público, né, Má, por mais que esse segmento, a maioria dos clientes não pedem Noruega para eventos LGBTs, realmente nesse perfil, ou nesse nicho, né, bem nichado, tem muita coisa, eu achei interessantíssimo. Eles têm a parada, lógico, a parada de Oslo, que é imensa, e são 10 dias de eventos culturais, sociais, debates, festas e tudo mais. Mas eles têm em Bergen, eles têm em Trondheim, eles têm em Stavanger, eles têm em Tromsø. E cada uma numa época do ano. Então, é praticamente quase todo mês que você vai para a Noruega, tem um evento específico LGBT. Agora, em Tromsø, por exemplo, a parada LGBT em Tromsø é em novembro. Imagina, você fazendo a parada e a aurora boreal acontecendo em cima da sua cabeça. É alucinante. Eles têm um evento também, eles têm um festival do orgulho LGBT em agosto, que chama Oslo Fusion, que na verdade é um festival de cinema específico para o gênero. Então é muito bacana, porque fala da diversidade, fala da sexualidade, fala da identidade de cada um. Então, um festival de cinema, não sei outro lugar que tem um festival de cinema só para esse público. Eles têm uma associação de trekking norueguesa que fazem trekking específico para esse segmento. Então, vai lá, como vai subir montanha, descer montanha e aproveitar o destino com toda uma dedicação, né, Mar, que você também já mencionou, e um carinho, uma customização
específico para esse segmento. Outra coisa que eu achei interessantíssimo, tem um festival de esqui numa das mais famosas estações de esqui da Noruega, pertinho de Oslo, e eles têm um dia que é um festival de esqui completamente focado para o público LGBT, fora tours com gays, lésbicas, enfim. Então, assim, quando você vê, é quase que mensal, coisas no dia a dia deles, que são focadas para o segmento que nem sei se promove ou não, mas tem porque é parte do DNA deles, é parte da sociedade, que nem tem um concerto para quem gosta de reggae. Você não fala concerto e reggae, fala? Não, né? É um show. Acho que é um show. Um concerto de reggae não soa muito bem. Mas tem também para o público LGBT. Então, isso que eu achei fascinante. Mas depois eu te mando todos esses materiais, que tem umas coisas que até a gente teve que cavar um pouco mais a fundo, mas é isso que o destino tem, é essa riqueza de atividades, né? Realmente, por exemplo, em Stavanger que fala? Stavanger. Stavanger tem a rua lá, Fargengaten, que é colorida, né? Uhum. E à noite lá tem vários barzinhos e vários cafés que alguns só para o público LGBT. É misturado, mas tem. Em Oslo, por exemplo, também. Oslo tem bares e boates para o público LGBT, mais para o gay. Né? A Gabi, na live anterior, estava falando das meninas. Infelizmente, no mundo, existem menos atrações e menos bares e menos cafés só para as meninas. Mas em Oslo tem. Em Oslo, a noite é bem diversa, para o público, diversa dentro da diversidade, né? Diversa dentro do público LGBT. Então, você tem bares, cafés só para as lésbicas, só para os gays. A noite em Oslo é bem intensa para quem procura, né? Então, assim, tem, que não é procurado para isso. Quando o cliente vem a gente e pede o destino, nós vendemos o destino, depois nós damos todas essas dicas para eles, o que encontrar em cada cidade. Então, no site da Noruega não tem essa seção com todos esses eventos, Zé? Ou você vai providenciar isso a partir de agora? Não, tem, mas numa sessão geral, tem como se fosse um evento geral, não é uma coisa específica. Você tem que buscar... Não, você tem lá no eventos, no calendário de eventos. No calendário de eventos. Mostra normal. Mostra normal. Como é live, aqui é interessante que a Gisele comentou do festival de esqui, né? Esse eu dou a mão à palmatória. Esse eu não conhecia. Existem vários festivais de esqui na gay na Europa e nos Estados Unidos e no Canadá, mas interessa muito da Noruega, então, agora. Já festivais de cinema tem muito, viu, Gisele? Inclusive. Final de semana já tem bastante também. E daí eles são 3 dias, de eventos voltados para o público LGBT, com música, gastronomia, shows e muito esqui. Então já responde a uma pergunta que você citou eventos em agosto, no começo do ano, em novembro, ou seja, tem uma pergunta da Trotamundos, qual a melhor época para visitar a Noruega? Não tem melhor época, né? Ai, gente, então, eu acho que é o ano inteiro, porque o pessoal, a gente fica com medo do frio, né? Frio pra dedéu. Não vou mentir, é frio mesmo, mas, gente, com aquele frio, aurora boreal acontecendo na tua cabeça, você nem sabe o que é sentir frio. É tão incrível. Então, assim, depende do que você quer aproveitar. Você quer aproveitar dos fiordes? De repente, é melhor ir numa primavera, num verão. Você quer aproveitar do esqui, do norte, da aurora boreal, de algum fenômeno assim natural, daí você tem que ir na época do inverno, de novembro. Então, é realmente muito do que você está procurando no destino. Eu te falo, eu já fui em várias épocas e eu vejo uma Noruega completamente diferente em cada época. Ela parece que o destino se transforma, e o que é mais lindo, né, que até a gente brinca lá no escritório, as meninas falam que não só o destino se transforma, mas ele nos transforma. Em cada época do ano é algo tão exclusivo, tão único, que você tem como experienciar. Então, assim, é frio? Então, quem tem medo do frio tem que se preparar para esse frio. Mas não deixe de ir, porque, por exemplo, a aurora é uma coisa que só acontece no inverno. Ou aqueles hotéis de gelo. Aqueles hotéis de gelo são
incríveis. Eu vi o Globo Repórter lá da Glória Maria. Que ela só reclamava de frio. Marcelo, falando para as agências que não são especializadas como você e que querem atender melhor o seu público LGBT, por onde começa? Que tipo de treinamento que existe? Que sites que eles podem visitar? Como é que uma agência começa a não se especializar como você, mas a ter um tratamento diferenciado aí, ter mais conhecimento, mais expertise? O site da IGLTA é uma ferramenta muito rica, traz bastante informações, né? Eu indicaria, o site da Câmara também tem algumas informações em termos de conceitos, de como falar com o público. Uma das dicas principais que eu dou é procura, se você é uma agência e você não opera, procura uma operadora especializada, né? No caso do Viagem Entre Iguais, nós somos especializados, né? Como agência de viagens, né? Mas tem operadoras agora no mercado que são especializadas também, né? Então, esse é um ponto. Assim, procure a consultoria, né? E tente entender o seu cliente, né? Não coloque preconceitos antes. A gente estava falando de produtos para públicos diferentes. Chegou uma pergunta aqui da Geologic Dance. Há produtos para a geração Z, que se identifica mais como não binário, queer, etc. Ou seja, também há diferenças de gerações. E tem uma nova geração que tem outro tipo de posicionamento, outro tipo de atitude, busca novos produtos. Os agentes de viagens, os destinos estão preparados para essa nova geração já? Marcelo e Gisele. Eu falando como destino, eu vou falar mais uma vez o que a gente já mencionou. Eu acho que assim o privilégio que a Noruega tem de estar sempre preparado é porque para ela não é algo que ela precisa se preparar, já é parte. Então, a própria sociedade norueguesa tem uma comunidade LGBT imensa, super bem aceita, super bem expressiva. Então, isso é normal, já é automático a criação de novos eventos, novos lugares, novos shows, porque é parte do dia a dia deles, né? Não é uma questão, então eles não têm que se preparar para isso. Então, eu acredito, Arthur, que nesse ponto a Noruega se destaca e é privilegiada nesse sentido, entendeu? Eles sempre automaticamente já acontece, eles não têm que se reinventar para alguma coisa nova, entendeu? Para uma geração nova. Como é que está a divisão de gerações hoje na Noruega? É um país com mais pessoas mais velhas ou está bem mixado aí? Tá, é bem equilibrado agora. Tá bem equilibrado. Na verdade, eu não tenho até um número específico para te falar, mas eles não têm essa grande população mais velha ou fora ou mais nova. Eu acho que eles se mantêm bem equilibrados para girar, né? Um país tão pequeno, de uma certa forma, para girar a roda, a engenhoca. Diga lá, Marcelo, você já está atualizado com os desejos e necessidades da geração Z? Você já atende ursos, Marcelo? Não atendo ursos, não, muito pouco. eu vou ser repetitivo. De novo, você escutar o seu cliente, você consegue atender. Né? Essa geração Z, ela não binária, queer, você tem que acabar indicando destinos que estão um pouco mais à frente, né? Então, eu diria que, por exemplo, a Noruega seria não binária, seria queer, como nós falamos, né? Mas existem outros destinos que para ir. Por exemplo, uma geração Z, Ibiza é um destino fantástico. Ibiza é um destino, eu diria assim, claro que não binário e queer é para pessoas, mas assim, levando para destinos, Ibiza é um destino que não se interessa por idade, por se a pessoa é homem, se é mulher, se ela é trans, se ela é drag. Então, ela é um destino para todos, né? Então, assim, existem vários produtos para a geração Z. Por exemplo, a consultoria em mochilão que a Viagem Entre Iguais faz é para a geração Z.
O pessoal não quer gastar muito, às vezes ele não quer ficar num hotel caro, ele não quer gastar com transporte, mas ele gasta na experiência, né? Ele quer ir num bom restaurante, ou ele quer fazer uma experiência, por exemplo, na Noruega, de ver a aurora boreal, ou quer ir fazer uma aula de yoga. Então, assim, existem produtos na geração Z, principalmente não binários e queers, que as pessoas que não querem se identificar com nada, eu indicaria regiões, países e cidades que estão um pouquinho mais avançadas nessa questão de LGBT. Certo. Mais uma vez, essa questão de conhecer o cliente, né? Você vai saber onde ele pode economizar e onde ele quer, e onde ele quer faz questão de gastar mais, seja na experiência, na gastronomia, né? Tem gente que economiza no aéreo, economiza no hotel, mas vai nos melhores restaurantes do mundo, que é isso que faz a diferença. Eu tive num congresso nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, o ano passado, e tinha a diretora da Curve, que é uma revista americana para lésbicas, e ela fizeram uma pesquisa com as lésbicas, e como resultado, assim, elas preferem, pelo menos na pesquisa deles, né? A maioria preferia ir ficar num hotel mais básico, mas ir almoçar, jantar num restaurante Michelin. Ou ir num concerto. Então, assim, a experiência contava mais do que a hospedagem ou compras de luxo. Ainda bem, né? Ainda bem que as pessoas estão vendo assim, né? Essa evolução no turismo, na viagem. Comida da Noruega, como é que tá? Internacional ou só bacalhau mesmo? Menina, eu te falo que a comida na Noruega é uma experiência, assim, à parte. Eu não sou muito aventureira, mas na Noruega eu já comi baleia, já comi cavalo, já comi rena, já comi bacalhau. Melhor parar, sabe? né? Não, é muito exótica. Eu acho que tudo feito com muito cuidado na proteção e, enfim, tudo que tem que ser feito, todas as questões que pode até gerar conflito, mas assim, é muito interessante como eles fazem, todos os temperos que eles usam de conserva, porque é muito diferente do nosso, né? A gente tem qualquer coisa a qualquer hora, porque é um clima tropical. E lá, não. Então, tem muita coisa que eles têm que fazer durante a primavera, o verão, e daí usar durante o resto do ano. Então, é bem interessante, assim, é riquíssima a gastronomia lá. Marcelo, as saídas 100% LGBT tem demanda ainda? Ou as pessoas querem estar mais misturadas e no destino procurar fazer coisas fora da agenda? Tem demanda para cruzeiro LGBT, saídas 100% LGBT? Tem demanda, e uma demanda forte que está tendo agora. Nós temos um produto que pode se comparar com os circuitos tradicionais, são saídas regulares de grupos LGBTs. Então tem muita procura, porque tem muito gay, lésbica, enfim, o LGBT que vai viajar sozinho, e às vezes até pela primeira vez. Então, ele quer estar dentro de um grupo onde ele se sinta à vontade, onde ele possa conhecer outras pessoas, e que ele se sinta até mais seguro, porque ele não está viajando sozinho ou em casal, ele está viajando num grupo aí de 16, 18 pessoas. Então, nós temos 2 fornecedores internacionais que só fazem saídas de grupo LGBT e para diversos destinos. Então, assim, Peru, toda a região da Noruega, Escandinávia como um todo, e fazem, inclusive, saídas, por exemplo, para o Egito, que um LGBT sozinho talvez não fosse para o Egito, mas um grupo com o fornecedor certo vai. Então, realmente, está tendo muita procura para essas saídas regulares de grupos LGBTs. É claro, como no outro live falaram, a Gabi falou, essas saídas são LGBTs, mas 85% são homens gays, né? Tirando uma fornecedora que é só para as meninas, mas com saídas bem menores, tem 3, 4 saídas no ano, enquanto esse circuito aí nós temos 40, 45 saídas no ano. Por que você acha que é isso? Que o homem gay ele quer estar mais em grupo e as mulheres são mais independentes, ficam lá em casal, talvez? Qual a explicação para isso?
Olha, isso é um paradigma. Existe uma fornecedora americana que ela embarca 25 mil lésbicas em cruzeiros fretados por ano. Nossa. Né? Então, assim, as lésbicas querem estar juntas? Querem. Mas, por exemplo, no Brasil, nós temos assim, preconceito da mulher e da lésbica. Então, assim, como não tinha nenhuma agência, nenhuma operadora especializada há muito tempo, elas acabaram tendo que se resolver sozinhas, né? Então elas saem muito em grupos de mulheres e acabam fazendo muito sozinha. É uma coisa que nós estamos tentando mudar, trabalhando com influenciadores lésbicas e mostrando que a viagem entre iguais é iguais para todo mundo dentro do LGBT. Certo. Você falou, Marcelo, que você tem uma curadoria aí com os fornecedores, né? Com hotéis, com passeios. Qual o papel do destino nessa curadoria? O destino te ajuda? O destino tem treinamento? Qual o papel de um destino para te ajudar a selecionar aí esses fornecedores? O destino ajuda muito. Os destinos parceiros, eles ajudam na dica de fornecedores, eles ajudam nesses networking, nesses eventos que fazem para a gente buscar o fornecedor correto, né? Em relação aos hotéis, alguns destinos também ajudam a procurar o hotel correto. Quando o destino é um pouquinho mais complicado, né? Que não, você pega aí Portugal, por exemplo, que está abrindo agora para o LGBT, nem todos os hotéis são super friendly, então tem que tomar um pouco cuidado. Mas nós trabalhamos muito junto com os destinos, né? Gi, me perdoe, eu preciso dar um parênteses aqui, mas, por exemplo, Viagem Entre Iguais, ela é a agência oficial do Love is Great, que é a campanha LGBT da Grã-Bretanha, né? Então, nós trabalhamos muito junto com a Grã-Bretanha, ela trabalha um pouco diferente da Noruega, eles fazem toda uma campanha de LGBT, que chama Love is Great, e a Viagem Entre Iguais é a agência oficial do Love is Great, com produtos diversos dentro do portal deles, né? Então, assim, como Noruega, como a Grã-Bretanha, existem vários destinos que procuram a agência de viagem e procuram a operadora também para capacitar, né? Nós vamos fazer vários webinars aí para capacitação de agências, de clientes, e o destino para a gente é muito importante porque eles ajudam a gente a divulgar, porque em parceria com a Viagem Entre Iguais nós mandamos influenciadores LGBTs viajar para o país, né? É um dos programas da Viagem Entre Iguais. Nós entramos em contato com o influenciador e perguntamos o que eles gostariam de viajar. Nós não patrocinamos viagem, nós queremos levar o influenciador para ter a experiência de viajar com a Viagem Entre Iguais, né? E isso é um resultado muito bom. Posso completar aqui, Arthur? Eu acho assim, primeiro, nunca pedi desculpa, Love is Great, e a Grã-Bretanha é lindíssima, então merece todo o destaque sempre. Eu acho assim, como destino, tá? Eu vou falar como destino, eu acho que quando você fala de a gente tá aqui exatamente, eu acho que as pessoas esquecem de ver que nós somos ouro para vocês. A gente tá aqui para vocês usarem mesmo. Então, a gente desenvolve tudo. Então, tem certificação, por sinal, lá embaixo no evento, na parte de certificação, tem certificação LGBT da Noruega, de Mônaco, de Seychelles, destinos que a gente representa. Eu acho que a gente está aqui para dar não especificamente só para o segmento, né, para os operadores, para os profissionais de turismo, todo um respaldo, toda uma atenção, toda uma ajuda no desenvolvimento, contato, facilitação, né, das negociações e tudo mais, mas também para o próprio consumidor com conteúdo, né, Arthur? A gente está aqui exatamente para expor os destinos que a gente representa, ou no meu caso, que são vários, mas, enfim, se fosse só um, eu acho que todo destino que está presente aqui no Brasil tem que ser mais usado, não só pelos profissionais de turismo, mas também pelos consumidores. A gente está aqui para vocês. É isso, para dar informação, para gerar conteúdo, para facilitar qualquer questão e qualquer saber. Então, assim, tem que ser mais usado. E dá sim, a gente pode
pode ajudar muito, Arthur. Muito. Então, use e abuse. Joia. Por exemplo, Arthur, o nosso fornecedor de Noruega veio da GVA, né? Não, veio de uma e nos atende bem. Nos atende muito bem. Voltando à questão anterior, eu esqueci de dar uma informação interessante, que você perguntou como as agências podem se capacitar, né? Através desses tipos de eventos que a Câmara faz, que a IGLTA faz, e também, que eu falei das operadoras, que, né, por exemplo, dia 23 agora de julho, a Diversa Operadora vai fazer um webinar só de produtos LGBTs, para as agências de viagem. Beleza, ó, nosso tempo estourou. Deixa eu tirar só uma dúvida. Quando você falou do destino, alguns destinos não são tão fáceis, e aí alguns hotéis não estão acostumados, aí a recomendação é não forçar a barra. Nós já vendemos, por exemplo, de uma agência de viagem para um casal gay arquiteto para a Rússia. Né? Nós damos toda uma lista de preocupações para eles irem para destinos que não são LGBT-friendly ou até destinos que são crimes. Né? Nós não aconselhamos, mas se eles querem ir, nós damos toda a consultoria necessária para eles conseguirem ir com a maior segurança possível. Né? Eu sei que nós estouramos, só dar mais um parênteses rapidinho. Existe Gisele, ele está falando mais que você, Gisele. Eu estou vendo. Existem dois influenciadores internacionais, que é o Two Bad Tourists, que um é inglês e o outro é francês, e eles gostam muito de ir para países inusitados. A última viagem deles foi para o Uzbequistão, um casal gay no Uzbequistão, né? E eles colocam lá no site deles, lá no blog deles, várias ressalvas para eles poderem ir. Então, dá para ir? Dá. Mas você tem que ter ciência que você corre um certo risco, né? Então, assim, existem tantos lugares para ir no mundo que a pessoa tem que ser muito viajada para querer ir num lugar onde é crime, onde é super homofóbico, né? Legal. Marcelo... Eu só quero destacar aqui, Arthur, eu tenho que competir. Gisele, estourou o tempo, Gisele. Tem tanta gente bacana aqui, escrevendo no chat, eu estou acompanhando o chat, e é um monte de gente falando, desejando muito ir para Noruega e coraçãozinho. Gente, vão sim, vão assim que tudo isso acabar. Vai para lá. Vamos, né? Vamos. Vamos. Vai sim para a Noruega, que vale cada respiro que você der no país vai transformar você, com certeza. Precisamos encerrar essa live. Queria agradecer a Gisele e Marcelo. A Gisele fica porque o Ricardo Gomes vem para dar os recados finais em nome da Câmara. Marcelo, obrigado, viu? Eu agradeço, Arthur, a GVA, Gi, fantástico esse evento. Ricardo, que vai entrar agora, um grande querido, grande amigo, trabalhei muito com ele na Câmara. Agradeço a todos vocês e nós precisamos desse tipo de evento. Legal, obrigado. Obrigada, Mar. Vamos esperar o Ricardo, Gisele. Vamos. E agradeço a todos que estão presentes aqui escutando a gente, né? Marcelo, chega, Marcelo. Olha que tem bastante gente, viu, Mar? Arthur, eu achei que ia ter mais pergunta, hein? Esgotou o tempo. Ai, que coisa boa. Acabamos de saber que o Ricardo caiu, vai entrar o Tavinho no lugar dele. Vamos lá. Não, enquanto a gente espera o Ricardo aqui, tanta gente escrevendo. Não, já entrou o Tavinho, Gisele, já entrou o Tavinho. Tá bom, não posso nem vir. Não, mas o Ricardo entrou. Eu tô vendo que o Ricardo apareceu. Acho que o Tavinho. Vai, Tavinho. Fala, Tavinho. Né, Tavinho? Pessoal, a gente teve um pequeno probleminha aqui com o Ricardo. Se ele já estiver online, Aline, pode colocar ele aqui, tá? E me tirar. Pronto. Oi. Então vamos com o Ricardo. Ricardo, assume aí, por favor. A ele aí. Olá, vocês me ouvem? Muito Sim. bem, Rio. Gente, desculpa o atropelo, mas a gente está aqui no estúdio, onde a gente vai começar já o nosso happy hour de encerramento do evento. Então, corro para lá para o outro estúdio, volto para cá, então é isso. Bom, gente, primeiro agradecer demais a vocês e pedir desculpas pelos probleminhas técnicos, mas é isso aí, a gente vai ter que aprender, estamos aprendendo a lidar com essas novas plataformas, com essas novas possibilidades de levar conhecimento, entretenimento e tudo para vocês. Então, basicamente, eu queria agradecer demais, porque nós tivemos agora 409 inscritos, até agora há pouco, tá, gente? Depois a gente atualiza, mas nós tivemos 409
409 inscritos na nossa plataforma. E agradecer demais a vocês que estiveram conosco. Nos desculpem pelos problemas, mas vocês que perderam alguma coisa do evento, vocês podem acessar a plataforma, fazer todos os cursos, assistir todos os vídeos. Esse material vai ficar por muito tempo. Inclusive, a gente vai divulgar bastante esse projeto para que outras pessoas também possam entrar, até quem não se inscreveu, e beber dessa fonte de informação e de conteúdo. Tá bom? Agradecer a todos os nossos speakers, todos os nossos parceiros, os nossos mediadores. E agora eu quero falar para vocês que um dos nossos parceiros, que é Uruguai, está oferecendo 3 diárias para 2 pessoas em hotel de Punta del Este. E aí, Arthur, nós vamos fazer esse sorteio. Você vai escolher aí para nós um número de 1 a 409, e aí o Fabinho vai avisar para a gente quem é essa pessoa, e nós vamos aqui dizer ao vivo quem é que levou esse prêmio. E a hospedagem é para quando tudo voltar, tá, gente? Então tem tempo, é para o ano que vem, tem um período bem longo, e Punta está aqui do ladinho do Brasil, do Rio Grande do Sul, então quem ganhar dá uma esticadinha lá, e se for gente que se comportar direitinho, quem sabe a gente não vai até junto, né? Brincadeira. Vamos lá, então, Arthur. Enquanto o Arthur pensa no número rapidinho, eu só queria te falar uma coisa que foi bem... Arthur, para de falar, que eu falo demais. Fica pensando aí. Olha a intimidade. Não, mas eu queria te falar uma coisa que foi bem interessante, que nem você falou, sim, vai estar tudo disponível na plataforma, mas você falou do 409, né? E dos problemas técnicos que a gente teve de servidor. Mas você acredita que enquanto estava tendo problema, a gente fora do ar, tinha muita gente no ar e fazendo curso, participando de chat. Então, assim, o que deu para ver é independente da tecnologia que às vezes nos controla, tem muita coisa boa aí para ser dividida e muita gente querendo essas informações. Então, assim, sucesso, muito bacana estar podendo prover tudo isso. Vai lá, Arthur, agora você já pensou no número? Um número bem especial, hein? Estão falando aqui, foram 438 inscritos. E, ó... Mas eu escolhi um número menor, eu escolhi 169, vai 169. 169. Quem vai avisar pra gente quem é que foi o vencedor ou a vencedora aí? Já falaram aí, ó. Tá aí no chat. Já? 169? Quem foi? Jade Rezende. Mentira que é a Jade. A Jade é da GVA, gente. Ela é da GVA, não pode. Então não pode. Arthur, outro número. Não, Uruguai, depois leva ela, que ela é incrível. 269, vamos subir 100. 269. 269. Vamos lá, vamos descobrir quem é. Enquanto isso, gente, Alex não vai. eu queria falar para vocês também, enquanto a gente sabe quem é o novo vencedor, que daqui a pouquinho, às 19, nesse segundinho, é o tempo de eu correr desse estúdio para o outro, a gente vai começar a nossa live de encerramento do evento com a banda Undervision, apresentando uma noite bem gostosa, vocês daí, e a gente, todo mundo junto, a gente aqui do estúdio, no Facebook da Câmara LGBTBR, corram todo mundo para lá, sorteio de brindes e também uma noite de música, estilo jukebox, vocês pedem a música e a banda executa ao vivo. Já temos o nome? Olha aí, Tatiane Marins levou então esse prêmio, depois a gente entra em contato para falar então como é que faz isso e entregar esse certificado. Arthur, Gisele, super obrigado. Panrota, super parceiro da Câmara sempre. Obrigado também aos outros veículos de imprensa que estiveram com a gente. Gisele, nosso carinho, nosso amor sempre por essa parceria e por tudo mais. E a gente espera vocês. Daqui um minutinho é o tempo de eu correr daqui para lá e a gente começa esse happy hour incrível para a gente comemorar junto o sucesso desse evento. Mesmo com os problemas técnicos, a gente é bem mais do que um problema técnico. E a gente vai festejar junto. Eu vou brindar com vocês aqui com a minha taça de vinho e vocês aí de casa ouvindo música boa. Um beijo, muito obrigado. Minha diretoria da Câmara, super obrigado pelo apoio, pela participação. Obrigado ao time GVA, obrigado à imprensa, a todo mundo. Um beijo e gratidão. Até o próximo, né, Ri? Até o próximo. Novidades já. Então tá. Boa noite. E a plataforma também, gente, a plataforma, vocês vão ter tudo na plataforma. Estão pedindo aqui para reforçar, vocês vão poder reacessar todos os conteúdos, tá bom? Beijo grande.
Tchau, gente.